para que possa fazer uso da palavra e fazer a sua saudação à comunidade de Moreira Salles. Bom dia a todas e todos. Bom dia, companheiro. Já cumprimentou a todos. Mas eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, no município de Moreira Salles, num dia que o prefeito Volpato, em praça pública, se presta conta daquilo que nós estamos fazendo a favor do nosso povo. E eu fico feliz de ver tanta gente, de ver aqui as nossas crianças, os nossos jovens, todos que aqui vieram. Quero saudar aqui a todos que foram aqui convidados para integrar aqui essa representação do município. Quero saudar a professora Maria Eugênia, saudando a professora, saudar todos e todas as educadoras do município de Moreira Salles. Nós sabemos que o lema da campanha da fraternidade, Padre Vanderlei, aqui eu estava acostumado com o Padre Gaspar, viu? É um lema muito importante que diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. E por que nós temos que tratar isso? E trata o tema como tema daí, fraternidade e tráfico de pessoas. Eu quero dizer que o que liberta uma sociedade, que liberta uma pessoa, é a educação. Não há nenhum outro investimento que seja feito que tenha tanto resultado na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país. Por isso, parabéns, meu Pato, pelo seu compromisso com a educação, a professora Maria com toda a sua equipe, a professora Sônia, né, que todos sabem, eu comecei a fazer política em Moreira Salles porque ela um dia foi atrás de mim que precisava uma reforma no colégio, se não me engano, no ginásio, né, ou na cantina, no restaurante, não sei, era uma obra, e daí nós fomos trabalhando em cima disso. Digo isso porque penso que a educação é um tema que é absolutamente importante e relevante na vida desse nosso país. E a gente sabe que nós temos muito o que fazer, porque nós temos que, de um lado, claro, investir na educação infantil, investir nos anos iniciais do ensino fundamental, mas nós sabemos que muitos dos nossos jovens, mais da metade, terminam o ensino fundamental e não vão fazer o ensino médio. Não têm a oportunidade de fazer um curso técnico. E abandonando a escola muito cedo, vocês sabem, o trabalho fica mais difícil. A renda do trabalhador está diretamente associada com os anos de estudo. Por isso que o grande investimento nosso, que nós estamos fazendo, inclusive no governo Beto Rich, é investir na educação. Nós dobramos o número de alunos no ensino técnico. Nós tínhamos 46 mil, esse ano nós vamos ter 77 mil, quase dobramos, na verdade, nesse ano de matrículas. Além, é claro, de tudo aquilo que tem sido feito. Mas eu quero, parabenizar você, parabenizar a Câmara de Vereadores, Rafael, você como presidente, os demais vereadores, o Thiago também que não está aqui conosco, pelo compromisso que vocês têm tido. Cada um que faz, busca lutar e buscar conquistas para o município. A direção da APAI, por esse trabalho maravilhoso que é feito, né? Que todos nós temos que reconhecer que vocês certamente já têm um lugarzinho no céu pelo trabalho que fazem. Mas eu quero dizer que nós estamos vivendo uma época de grandes desafios. Você chamou aqui o nosso médico cubano que veio aqui, né? Saiu lá de Cuba. Cuba é um país diferente do nosso. É um país onde se investe muito na educação. E ao mesmo tempo, vocês viram a simplicidade dele como médico.
veio aqui ao Brasil trabalhar num programa Mais Médicos, criado pela presidenta Dilma. E é um programa que vai dar oportunidade para que o nosso povo seja muito bem atendido. Porque, doutor Dário, eu conheci o programa Mais Médicos, na verdade, na Venezuela. Em 2005 eu conheci como funcionava o programa. Então esse programa dá certo. Porque eu vi na Venezuela o programa sendo aplicado. Por isso, Volpato, para nós é muito bom. Chegaram ao Paraná essa semana 162 médicos que vão atender 122 municípios, onde de fato falta muito médico para nós aqui. E vocês sabem que está faltando médico porque a Corporação dos Médicos no Brasil fez um lobby muito eficiente e conseguiu, durante mais de 10 anos, impedir que se abrisse uma única vaga nova de curso de medicina ou uma única faculdade de medicina no Brasil. E aí agora, claro, nós ficamos sem médico, né? E os salários dos médicos foram lá em cima. Hoje em dia, a gente sabe, ter plano de saúde não adianta mais nada, né? Hoje em dia as coisas estão complicadíssimas. Mas eu digo isso, Volpato, no sentido de que todo esse esforço que está sendo feito na área da saúde, da educação, da área da assistência, da área do trabalho, saudar aqui meus companheiros da Agência Trabalhador, dizer do programa Compra Direta da Agricultura Familiar, que só é possível fazer esse programa graças à parceria que nós temos com a SEAB e a Emater. Se não fossem vocês, nós não conseguiríamos realizar o programa como temos com o povo da área da assistência, da área do trabalho aqui no município de Moreira Salles. E claro, vocês sabem, o dinheiro do Compra Direta, 80% dele vem do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma parceria com o governo federal, o governo da presidenta Dilma. Então esse esforço que nós fazemos, que o Volpato faz, que o Beto Richa faz como governador, que a presidenta Dilma faz a parte dela. E eu tenho, assim, dizer a vocês o prazer de ser secretário do Trabalho e ao mesmo tempo deputado estadual de Moreira Salles. E eu sei o quanto que esse prefeito pede. Muito. Muito mesmo. Às vezes me deixa até louco. Ele faz eu perder os cabelos. Porque ele entra no gabinete e já fala: ai, meu Volpato, meu Deus do céu. Uma missão impossível, mais uma missão impossível. E graças a Deus, com o trabalho, né, a gente vai conseguindo viabilizar os investimentos, a parceria. Também publicamente eu tenho que agradecer ao governador Beto Richa, porque ele tem tido a sensibilidade de atender os nossos pedidos. E nós temos trabalhado muito. Vi agora o nosso companheiro da Caixa Econômica Federal ali, ó. Cheguei de longe ali, o símbolozinho da Caixa. Caixa grande responsável pelos nossos programas habitacionais, grande parceira do município. A gente sabe o quanto que é importante para construir as habitações rurais para atender os nossos agricultores e também as habitações urbanas para atender a nossa população. Mas é um conjunto de ações e de melhorias. Vocês sabem, há 30 anos atrás o Brasil era uma ditadura militar. 30 anos. Com a campanha das diretas, nós redemocratizamos o Brasil e fizemos o Brasil ser uma democracia. Há 20 anos atrás, com o Plano Real, nós acabamos com a inflação e soubemos quanto que vale de fato uma moeda, quanto é que vale o dinheiro de verdade. Há 10 anos atrás, esse país iniciou uma transformação social. O nosso desafio é pensar como é que nós vamos trabalhar nos próximos 10 anos para mudar de forma definitiva a realidade do nosso país. Acabar com a miséria, com a pobreza extrema no estado do Paraná. Fazer com que cada pessoa tenha dignidade de ter um emprego com carteira de trabalho assinada. Que cada um tenha direito a ter renda. Vocês se lembram como era Moreira Salles antes de ter o programa Bolsa Família? No final de tarde ou na hora do almoço, você via famílias inteiras batendo as latinhas, pedindo comida na porta das casas. Hoje, com o programa Compra Direta, o Bolsa Família, você não tem mais isso. Essa realidade a gente tem que mudar, né, gente? É a partir de ações concretas.
Ações como estas que nós estamos vivenciando aqui hoje, de saber que cada criança dessa tem o direito de ter um transporte escolar adequado, de ter alimentação escolar saudável, de poder receber, através da moderna pedagogia, a educação que vai transformar a vida de cada uma e de cada um. Por isso que vale a pena a gente poder, de fato, ocupar um cargo público, fazer política. Fazer política não pelo deleite da política, mas fazer política para transformar a vida das pessoas e saber que a nossa passagem terrena terá valido a pena. Terá valido a pena porque a gente conseguiu diminuir a desigualdade social, que a gente conseguiu trazer dignidade para uma pessoa. Que Deus abençoe Moreira Salles, que vocês sempre consigam ter essa capacidade de discernimento, de ter uma Câmara de Vereadores atuante, responsável, comprometida, apoiando o prefeito Volpato, o nosso vice Ari, a toda a equipe da administração municipal, a todos que contribuem no dia a dia para mudar a realidade, porque eu acredito no nosso país. Eu tenho certeza que o Brasil é um país que daqui a 10 anos não vai faltar mais médico, nós não vamos ter mais nenhuma desigualdade social, nós vamos ter erradicado a pobreza desse país aqui e vamos ter mudado a realidade da educação. Mas para isso, cada um de nós tem que levantar cedo e fazer a sua parte e entender que as palavras do Cristo são palavras vivas. Quando Cristo veio à terra, enviado por seu Pai, por Deus, foi para poder dar os ensinamentos que balizam a nossa sociedade. Nós só chegamos até hoje por causa dos ensinamentos cristãos, senão não seríamos a sociedade que somos. Mas nós temos que aplicar tudo aquilo que nos foi ensinado. Viva Moreira Salles e parabéns a todas e todos pelo trabalho. Tem as palavras.